Noite de salvação e libertação para os ouvintes da rádio e do Instagram e do Face. Amém. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 139. Amém. Gostaria que todos ficassem de pé para a gente fazer a leitura. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá em minha cama, no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me sustentará. Se eu digo às trevas, com efeito me cobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois Tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Ó, que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excede os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse cabo do perverso. Apartai-vos de mim, homem de sangue. Eles se rebelam indiciosamente contra Ti. E como Teus inimigos falam malícia, não aborreço eu, Senhor, os que Te aborrecem? E não abomino os que contra Ti se levantam, aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Irmãos, vamos repetir só o Salmo 16. Os Teus olhos me viram a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Aqui a gente vê que nós não somos obras do acaso, que nós somos feitura do Deus Altíssimo. Nós não tínhamos forma alguma, como fala no verso 16. Os Teus olhos me viram a substância ainda informe. Nós não tínhamos forma alguma, e o Senhor já conhecia eu e você. Nós não tínhamos forma, nós não era ninguém ainda, e Ele já tinha escrito cada um dos nossos dias. Cada um dia Ele escreveu e determinou. Graças a Deus por isso. Nós somos feitura da mão do Altíssimo. Nós somos obra do Criador. Amém. Vamos orar. Soberano e eterno Deus, Deus de graça e misericórdia,
Graças te damos, Senhor, nesta noite. Graças te damos, Deus, por chegar até aqui com um só propósito, em te adorar, em te louvar, em te conhecer mais. Graças te damos, Senhor Jesus, por este dia. Graças te damos pelo pão que chegou à nossa mesa. Graças te damos pelo vestir, pelo calçar, pelo novo entendimento que o Senhor nos deu, pela nova visão, pelo novo pensamento. Graças te damos, Senhor Jesus, por tudo. Até aqui, Pai amado, o Senhor tem nos sustentado. Graças te damos por tua bondade, por tua fidelidade. Graças te damos, Senhor Deus, porque de um modo assombrosamente fomos formados. Nós não conseguimos entender, Deus. Graças te damos pelo teu poder na nossa vida. Graças te damos porque o Senhor nos conhecia quando nós não tínhamos forma alguma. E o Senhor já nos conhecia. O Senhor já sonhou conosco. Nós somos criatura tua. Nós somos projeto teu, Senhor. Graças te damos por isso. Pai amado, Pai santo e justo, te apresento cada vida que chegou aqui nesta noite, Pai. Pai, toma cada vida em tuas mãos. Tu sabes, Senhor, tu nos sonda, tu nos conhece, Pai. Tu sabes os dilemas de cada um. Tu sabes as lutas. O Senhor conhece tudo que se passa, Pai, no interior de cada um. Pai, toma, Pai, em tuas mãos. Passa adiante, Pai. Abençoa. Tem misericórdia, Deus. Te clamamos nesta noite. Tem misericórdia de cada um que está aqui nesta noite, Deus. Ó Senhor Deus, toma em tuas mãos, Deus, as nossas famílias. Toma em tuas mãos os nossos parentes. Toma em tuas mãos as nossas casas, os nossos filhos, Deus. Toma em tuas mãos a nossa igreja. Toma em tuas mãos o nosso pastor. Toma em tuas mãos, Senhor Jesus, cada departamento desta igreja, Senhor Deus. Ó Senhor Deus, nesta noite recebe a glória para ti, Deus. Pai, faz o teu reino avançar. Fica conosco. Toma todo o trabalho em tuas mãos. Passa diante de tudo que vai acontecer aqui, Senhor Deus. Em o nome de Jesus, te oramos e assim te agradecemos. Amém. Passo a palavra para o louvor. Nós saudamos a amada igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém. Eu peço aos irmãos que continuem de pé, os que não estão, possam ficar de pé para juntos louvar o Senhor. E o amor de Deus é a maior força que existe. Ele é incomparável, ilimitado e pode quebrar qualquer barreira. Esse amor, ele tem o poder de transformar qualquer situação, de mudar até o coração mais endurecido. Foi o amor de Deus que originou o plano. Esse amor, Jesus nunca teria morrido na cruz para nos resgatar do poder, do pecado e da morte. Sejamos gratos todos os dias e louvamos a Deus pelo seu sublime amor. Então que nós possamos ter a convicção de que nada vai nos separar do amor de Deus. Nem poderes, nem altura, nem profundidade. Nada vai nos separar do amor de Deus. Mesmo sem merecer, Ele nos amou. Nada
eu sei que me ama. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, porque eu sei que me ama. Oh, não teu amor não falha. Tu fazes tudo, coopere para o meu bem. Coopere para o meu bem. Fazes tudo, coopere para o meu bem. Fazes tudo, coopere para o meu bem. Mas tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, alegria vem pela manhã. Eu não tenho o que temer, porque eu sei que me ama. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Obrigado, Senhor, porque todas as coisas, elas cooperam para o nosso bem. Aleluia. Toda a honra, Senhor. É o meu prazer estar na presença do Senhor. É o meu prazer estar na presença. Eu vou me deleitar, meu coração
Jesus, maravilhoso és. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé. Nessa noite nós possamos depositar nossa esperança naquele que é o dono da vida, naquele que nos deu livre acesso para podermos entrar em sua presença. Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, oh, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, oh, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, amando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia. Grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és pra mim. E ó Deus, está no coração, e nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo
podem sentar. Nesse momento, os irmãos têm a oportunidade de ofertar na casa do Senhor, trazer dízimos e as ofertas.
convido a nossa irmã Jane para orar pelas ofertas e pela palavra. Amém. Vamos ficar em pé. Como é bom, como é glorioso ter a certeza de que Deus nos ama, ter a convicção de que Ele nos amou de uma forma tão maravilhosa. E é por isso que nós estamos aqui. É porque Ele nos amou. Amém? Vamos orar nesse momento. E a Ana já pode se aproximar. Vai trazer a palavra do Senhor para os nossos corações. Você feche seus olhos nesse momento e diga: a Deus, fala mais uma vez ao meu coração nessa noite. Aleluia. Pai, neste momento queremos colocar diante de Ti esses dízimos e essas ofertas que foram tiradas, Deus, para a manutenção da Tua casa. Continua abençoando, Pai, aqueles que contribuíram e aqueles que não puderam contribuir. Que o Senhor dê esta oportunidade a cada um de nós. Pai, nesse momento quero colocar diante de Ti cada vida que está aqui nessa noite. Aqueles que estão aí ouvindo, Pai, pelo rádio, aqueles que estão assistindo pelas redes sociais, meu Pai, oh Deus, continua a falar ao coração de cada um deles, porque Tu és o Deus que sabe de todas as nossas necessidades. O Senhor sabe aquilo que nós estamos precisando ouvir, meu Senhor. Toma a Tua serva Ana, Pai, que ela venha diminuir e que o Senhor venha aparecer na vida dela. Deus, que o Senhor use a sua boca, os seus lábios, para falar aquilo que o Senhor tem para os nossos corações. Cobre ela com o Teu sangue. Usa como o Senhor tem sempre usado a Tua serva nessa noite, Pai. Deus, eu quero colocar também diante de Ti a vida do pai de Leninha. Deus, continua ali, Pai, fazendo a obra, entrando, ó Deus, com cura, com providência. Usa ali os médicos, aquelas pessoas que estão cuidando, Pai, daquele homem. Deus, que o Senhor venha completar a obra, Deus, e que o Senhor restaure a saúde dele, Pai, porque nós cremos assim, no Deus do impossível. Tu és o médico dos médicos, Tu és o Senhor dos senhores, Deus. É por isso que nós pedimos a Ti, porque cremos na Tua soberania, na Tua graça, na Tua provisão. Cremos que o Senhor cura, cremos que o Senhor é o Deus do impossível. É por isso, Pai, que colocamos todas as nossas ansiedades nessa noite diante de Ti, Pai. Oh Deus, esteja conosco, Pai, agora e para todo sempre. Amém e amém. Eu quero saudar a todos, paz do Senhor. Amém. Convido os irmãos a abrir suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9. Vamos ler apenas um versículo. Segunda Coríntios, capítulo 12, verso 9. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas bendito e eterno, Deus de poder e misericórdia. Nós queremos essa noite agradecer, Senhor,
por estarmos na tua casa, por ter ouvido e cantado louvores em teu nome, onde a tua igreja já te adora. Nós queremos te pedir, Pai, nessa noite, que o Senhor continue a falar aos nossos corações, assim como o Senhor já vem falando, Pai. Que o Senhor continue, Senhor, a tocar em nós, Pai, com a tua palavra, para que sejamos cada dia mais aperfeiçoados em ti, Pai. Deus, eu me coloco diante da tua presença, como já foi orado aqui, que eu diminua, mas que o Senhor venha crescer nesta noite. Que o Senhor seja evidenciado, que o teu poder possa ser evidenciado por aqueles que te ouvem, Pai. Seja aqui na igreja, seja em suas casas, Pai. Que eles sejam tomados desse poder que purifica, que transforma, que liberta e que salva. Ó Pai, fica conosco em nome de Jesus. Amém. Nós iremos nessa noite falar sobre o poder de Deus aperfeiçoado em nossas fraquezas, como diz aqui o texto que foi lido. Nos dias atuais, nós ouvimos muito essa palavra fraqueza, né? No meio cristão, nós ouvimos muitos falarem que estão fracos na fé, que estão desanimados, que em meio ao que estamos vivendo nesse ano, né, uma pandemia, algo nunca vivido por esta geração, e por meio de o que a pandemia trouxe, muitas incertezas, muitas angústias, anseios, sem saber quando irá acabar. E diante de tudo isso, nós ouvimos muito essa palavra. Há muitos cristãos fracos, desanimados, sem esperança. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos uma receita para esta fraqueza, falada, dita, vivida por muitos. E muitas vezes por nós mesmos, né? Em alguns momentos da nossa caminhada, nos encontramos fracos e desanimados. Mas assim como o corpo, quando está fraco, é sinal que está faltando alguma vitamina, algum nutriente, algo está errado para que haja uma fraqueza no corpo. Quando não há forças para caminhar, ao acordar pela manhã não tem forças para levantar. Então, o corpo ele está dizendo ali, gritando que está faltando algo para que ele possa trabalhar bem, possa ter disposição. E da mesma forma, a nossa vida espiritual, quando nos encontramos fracos espiritualmente, estamos sem nutrientes, estamos sem vitaminas, estamos sem o combustível que nos faz avançar, que nos faz caminhar, que nos faz não desistir, não retroceder, não parar no meio do caminho. E diante do texto que a gente leu, quando o apóstolo Paulo, ele vai dizer que ele não se gloria nele, naquilo que ele sabe, naquele que ele viveu. Voltando a alguns versículos, o apóstolo Paulo ele vai dizer que foi levado aos céus, viu coisas inefáveis, coisas que o homem jamais poderia ver e ouvir. E diante de uma grandeza dessa, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que não se gloria nisso. Mas Paulo não vai se gloriar por tanta oportunidade vivida que Deus providenciou para que ele vivesse. Algo que nenhum outro viveu. O texto vai dizer aqui que, no versículo 7, ele vai dizer que para que ele não se exaltasse, diante de tanta coisa grandiosa, para que ele não se exaltasse pelas suas excelências das revelações,
foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. O apóstolo Paulo, ele não vai dizer aqui, descrever o que é o espinho da carne dele, e nós também nem vamos falar nisso, porque ninguém sabe, e se não está revelado, não é para a gente saber, né, pastor? Então, a ênfase daqui não é o espinho, mas é de que aquele espinho era para que ele não se exaltasse com tamanha excelência. Aí ele vai dizer que pediu ao Senhor por 3 vezes para que tirasse aquele espinho. E o texto que nós lemos foi a resposta que o Senhor disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então é quando estamos fracos que nós vivenciamos o poder de Deus. E a frase, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, indica a suficiência da graça de Deus e o seu caráter, independente da força humana. Para que o poder de Deus ele seja evidenciado, Deus ele não necessita da nossa força, porque Ele é o próprio poder. Essa frase, o poder se aperfeiçoa na fraqueza, encoraja, e foi declarado ali para encorajar o apóstolo Paulo diante daquele espinho, diante daquela dificuldade, diante de algo que com certeza por muitas vezes entristecia, deixava talvez desanimado em alguns momentos, porque era algo que perturbava mesmo, né? Era algo que esbofeteava, que trazia muito. Se a gente for aqui para o contexto, talvez trouxesse humilhação para ele, mas ele entendeu que tudo isso era para que ele não se exaltasse e para que ele vivesse o melhor de Deus. Porque os historiadores vão dizer que esse relato aqui, ele viveu antes dele ir para a primeira viagem missionária. Antes de Paulo ser o apóstolo Paulo, o grande homem, o grande pregador, o grande, aquele que fez grandes milagres, escreveu cartas, como na Bíblia encontramos, ele antes teve essa revelação e também teve um espinho na carne. Para que ele vivesse o grande milagre, as maravilhas que Deus já tinha projetado, como o texto lido hoje na abertura, antes dele nascer, Deus já tinha escrito toda a sua história. Ele precisou entender isso, de que a nossa fraqueza é nela que o poder de Deus se aperfeiçoa. Mas para que o cristão possa viver aquilo que Deus tem para ele, ele precisa compreender de que a sua fraqueza ela é essencial. E essa fraqueza, como ele vai dizer no verso 10, que ele diz: eu sinto prazer nas minhas fraquezas, injúrias, nas necessidades, perseguições, angústias. Como eu falei no início, no momento em que estamos vivendo, um momento atípico, angústias, necessidades, até perseguições, fraquezas,
são situações vividas, não só pelos filhos de Deus, mas para todos aqueles que hoje têm vida, estão vivendo algum tipo de sentimento. Alguém está passando necessidade diante da pandemia, alguém perdeu o emprego, alguém está angustiado, alguém está de luto, alguém está sendo perseguido por defender alguém está vivendo esses sentimentos. Mas o apóstolo Paulo nos ensina que essas situações, Deus tem, não é por acaso. Não é por acaso que eu vivo ou passo por situações de necessidade. Porque o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 8, vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O apóstolo Paulo, carne, seria para que ele não se exaltasse diante das revelações. Isso significa que nós precisamos olhar para aquilo que estamos vivendo e entender o porquê e para quê. Por que as necessidades? Para que estou vivendo momentos que eu não tenho controle sobre ele? Quando nós procuramos respostas para as coisas que não entendemos, e quando procuramos essas respostas no autor da vida, nós encontramos as respostas certas. Mas também sabemos que nem sempre a resposta vem no tempo certo, como eu quero que ela seja. A resposta do apóstolo Paulo, com certeza, não seria essa. Mas ele soube entender que o Deus ao qual ele servia era poderoso para fazer além daquilo que ele pedia ou pensava. Porque o poder de Deus, que se aperfeiçoa na nossa fraqueza, é o poder do Deus onipotente. Deus, ele tem todo o poder em suas mãos. O poder de Deus salva o mais vil pecador. O poder de Deus liberta aquele que está escravizado, seja na droga, seja na pornografia, seja no álcool, seja na prostituição. Não ou em que tipo de prisão o homem esteja, o poder de Deus, ele liberta o homem. O poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza é o mesmo poder que transforma aquele mais pobrezinho, aquele que não tem entendimento, aquele que não tem um diploma, mas faz dele um grande homem. Quantos homens de Deus não sabiam nem ler, mas o poder de Deus que transforma é o mesmo poder que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É esse poder que liberta. O poder de Deus também é o poder onisciente, aquele que conhece todas as coisas. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz: eu me glorio, eu sinto prazer nas minhas necessidades. Porque ele entendia que aonde ele estivesse, com fome ou com abundância, Deus estaria ao seu lado. Lá em Filipenses ele vai dizer que todas as coisas,
ele podia todas as coisas em Deus, seja na fome, na abundância, na fartura, na nudez. Ele sabia que o Deus onisciente estava ao seu lado. Por isso que ele diz: eu tenho prazer nas minhas necessidades, porque eu não estou sozinho, eu não estou abandonado. Ele conhece o meu falar. O Salmo 139 que foi lido, antes que eu venha falar, o Senhor já sabe. Então, as nossas necessidades, as nossas fraquezas, diante das nossas angústias, nós não estamos só. Nós estamos ao lado de Deus, do Todo-Poderoso, do Deus que conhece e sonda os nossos corações. Ele sabe aquilo que necessitamos, Ele sabe daquilo que não necessitamos, de quantas vezes pedimos a Ele o que não necessita. E quantas vezes pedimos para Deus tirar algo de nós, que está ali incomodando. Mas o poder do onisciente, Ele sabe que se tirar, não vai dar certo. Assim como Ele não tirou o espinho da carne do apóstolo Paulo, para que ele não se exaltasse. Muitas vezes nós temos alguns espinhos, e às vezes não é só um não, né? Às vezes são vários. Porque o poder do onisciente, Ele conhece as nossas intenções. Ele conhece aquilo que eu vou fazer amanhã. Por isso que o apóstolo Paulo diz: eu tenho prazer nas minhas fraquezas. Isso nos ensina que nós precisamos, como filhos de Deus, compreender como Deus tem nos educado, tem nos tratado. Ele tem nos permitido situações que nós passamos, às vezes, anos e anos. E elas continuam lá. E quantas vezes a gente diz: eu não suporto mais nem pedir mais, porque não tenho mais forças. Nós precisamos mudar o foco. Nós precisamos olhar para esses espinhos que estão ali no tempo. Entender que nós precisamos ter prazer nela. Porque significa que eu estou há 20 anos pedindo algo, vivendo algo, e não desistir. É porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando nós entendemos isso, a murmuração ela vai embora. Quando nós entendemos que as nossas necessidades existem para que a gente conheça o poder de Deus, nós não murmuramos, nós não praguejamos, nós não retrocedemos, nós não culpamos o outro, nós não transferimos a culpa para terceiros, mas nós entendemos que Deus está no controle de todas as coisas. E muitas vezes, quando esquecemos do poder de Deus, nós usamos essa expressão que é tão grandiosa: Deus está no controle de todas as coisas, como algo tão sem valor. Porque nós declaramos que Ele está no controle, mas no mesmo instante estamos murmurando, reclamando. E esquecemos do verdadeiro sentido da palavra.
Deus tem o poder de todas as coisas. As nossas angústias, elas precisam ser pedagógicas. Elas precisam ser momentâneas. Porque a nossa fraqueza, se ela não for enxergada como poder de Deus, ela nos paralisa. Ela nos faz desistir muitas vezes. Então, o apóstolo nos mostra mais uma verdade, de que sem forças, sem a força humana, nós não conseguimos fazer nada. Sem a força espiritual, é muito pior. Mas, quando nós não temos forças espirituais, é quando nós entendemos que o poder de Deus vai ter espaço para agir. Porque nós saímos daquele espaço, daquele estado de superioridade. Nós saímos do estado em que eu posso, eu sei, eu faço, mas tem que ser assim, mas devia ser diferente. Quando nós entendemos que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, nós saímos desse estado de superioridade. E precisamos entrar numa dimensão maior, de deixar que o poder de Deus, o poder do onisciente, o poder do onipresente, seja evidenciado. Porque aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza, é o mesmo poder que curou o cego de Jericó. Curou alguém de uma cegueira. Para os nossos olhos carnais, olhando humanamente, a cegueira não tem cura. Mas é esse poder que curou o cego de Jericó, que se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza. É esse mesmo poder que ressuscitou a filha de Jairo, que ressuscitou Lázaro. O poder de Deus não muda de geração. Foi o mesmo poder que ressuscitou a filha de Jairo, que ressuscitou Lázaro após 4 dias. O poder de Deus faz o impossível acontecer. É esse mesmo poder que curou 10 leprosos. Este mesmo poder que curou a mulher do fluxo de sangue. E eu poderia aqui passar a noite declarando aqui o poder de Deus agindo em pessoas, em situações. Porque Deus, Ele não deixou de agir nessa geração. Esse mesmo poder, talvez alguém possa estar dizendo, mas foi Jesus. Jesus era homem aqui na terra. Mas esse mesmo poder, os apóstolos receberam. Esse mesmo poder, eu e você recebemos quando reconhecemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador.
É este poder que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É esse poder que nós não podemos deixar ele de lado. É este mesmo poder que lá em Atos, capítulo 1, verso 8 diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas. O Espírito Santo, quando foi derramado, foi com poder. E Jesus, quando ele subiu aos céus, ele deixou quem? O Espírito Santo. E o poder de Deus está em mim, em você. Então a fraqueza, o desânimo, ele só se torna forte, ele só se torna tão poderoso quando nós não reconhecemos que quando Deus nos permite viver por situações que nos tira o controle, o nosso controle, quando nós não sabemos o que fazer, é porque Ele quer trabalhar em nós. Ele quer nos deixar mais parecidos com Ele. Nós só iremos desfrutar do melhor de Deus quando entendemos que as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, as nossas angústias, aqueles dias maus, ou aquelas situações, como eu já falei antes, que permanecem por muito tempo, Deus, Ele quer nos deixar mais parecido com Ele. As situações que a gente precisa dizer: Deus, eu não tenho paciência. Mas a paciência é uma virtude. Minha paciência, eu preciso de alguém que provoque isso. É fruto do Espírito a paciência. A alegria é um fruto do Espírito. O amor. Preciso amar, não aqueles que me amam, mas aqueles que me perseguem. Eu preciso amar aqueles que me falam de mim, me perseguem. Eu preciso amar. E como eu vou amar? Se eu não entender que aquela situação Deus está trazendo para que eu tenha um coração mais dependente dEle. Então o apóstolo Paulo, ele nos ensina a nossa dependência no Senhor. Ele nos ensina que para sermos parecidos com Deus, parecidos com Jesus, com seu Filho, nós precisamos compreender que nós somos totalmente dependentes dEle. Diante de um poder que muda qualquer situação, que muda a história de alguém, de uma nação, de que for. Vemos muitos trocar por desilusões, por fraqueza,
por dizer: eu não posso, eu não sei, eu não faço, se coloca como Deus, se coloca como se fosse capaz de mudar as circunstâncias. Quantos não têm, se dizem sem forças, porque não se colocam no posicionamento certo, preferem justificar as suas fraquezas, preferem se esconder atrás dos acontecimentos, preferem retroceder, mas deixam de viver o melhor que o homem pode ter. É ser aperfeiçoado, é ser moldado, é ser lapidado no poder de Deus. O apóstolo Paulo, ele tinha uma capacidade muito grandiosa de compreender as coisas de Deus. A sua conversão foi algo extraordinário. Um perseguidor passou a ser um plantador de igreja. Mas Jesus, próprio Deus, quando chama Ananias para orar por ele, para que ele voltasse a enxergar, ele diz: mas aquele homem perseguidor, Deus diz: é ele que eu quero, ele vai saber o que é sofrer pelo Evangelho. E os sofrimentos daquele homem, do apóstolo Paulo, o tornou um grande homem de Deus. Então, que nessa noite nós possamos entender que os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, os nossos espinhos, é Deus nos fazendo grandes em suas mãos. Não vamos olhar para as nossas dificuldades, para os nossos espinhos, para os problemas que surgem em nossa casa, muitas vezes com o esposo, com o filho, com a esposa, com a empresa, com famílias. São inúmeros problemas, mas nós não devemos olhar para eles como uma estaca, como um muro. Espinhos são pequenos. Espinhos dói, mas são pequenos. Às vezes são muitos, mas é possível viver quando nós entendemos que quando está doendo, Deus está lá curando. Nós entendemos que quando as lágrimas descem, Deus está lá enxugando. Quando as portas se fecham, o poder dele é capaz de abrir outra porta. Então, diante das nossas fraquezas, nós encontramos o caminho para vivenciarmos o poder de Deus. É diante das nossas fraquezas que nós encontramos o caminho para vivenciarmos o poder de Deus em nossas vidas. Saber que o fraco precisa do forte. Sem forças,
precisa de força. O homem fraco precisa do Deus Todo-Poderoso. Então é nas nossas fraquezas que nós encontramos esse equilíbrio. A graça de Deus basta. Ele diz: a minha graça te basta. Que nessa noite, amados, nós possamos sair daqui certos de que dificuldades, angústias, medos, incertezas, espinhos não irão cessar. Mas que saiamos daqui nessa noite na certeza de que é diante dessas situações que nós vivenciaremos, seremos aperfeiçoados, trabalhados, lapidados pelo poder de Deus. O poder de Deus que transforma e que transformou as nossas vidas. Nós não precisamos olhar para ninguém. Só precisamos olhar para nós mesmos. Quem éramos nós? E hoje podemos ser chamados filhos de Deus. Amém? Que o Senhor nessa noite nos abençoe e nos traga esse entendimento, que a nossa fraqueza ela é necessária para vivenciarmos o poder de Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém, queridos. A paz do Senhor. Quem foi abençoado com esta palavra, que nós precisamos fazer, colocar nossas fraquezas no altar do Senhor. Amém? Reconhecer as nossas fragilidades e não querer se esconder atrás dela ou se argumentar, mas colocar diante de Deus, e Deus ele vai nos fortalecer. Apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 6, o verso 10, ele diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Para poder estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Então, é colocar diante de Deus, apresentar a Deus: Senhor, eu sou fraco nisso. Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude. Me perdoe, Senhor, mais uma vez caí nessa mesma área. Mas, Senhor, eu já tinha dito que eu não ia mais fazer isso e terminei fazendo. Não é abandonar Jesus, não é querer viver uma vida devassa, né? Porque não consegue superar aquilo, mas é colocar diante de Deus, e esse poder vai se aperfeiçoar na minha e na tua fraqueza. Amém? Todos nós somos fracos. Às vezes tem pessoas: não sou fraco, não. Somos. Quem é forte é o Senhor na nossa vida. Amém? A gente não caiu ainda porque é Deus na nossa vida. É o Senhor, o Senhor, o Deus Emanuel, o Deus conosco. Eu gostaria de orar por vocês. Ministério de Louvor, por favor, venha louvar a Deus com um cântico. Amém? A escolha de vocês mesmos. E queremos agradecer a Deus por tudo. Amém? Hoje
Quem estaria pregando era a irmã Neidinha, mas ela está passando um momento difícil com o irmão Raimundo. Ele está enfermo, está com alguns problemas de enfermidade, e o que nós precisamos fazer como igreja, orar por eles, amém? Orar por Neidinha, para Deus dar coragem, força, porque nessas horas é os filhos que vai cuidar dos pais, né? Não é as pessoas de fora, é os filhos. E uma família, quando tem muitos filhos, aí vai revezando, mas quando não tem tantos, às vezes sobrecarrega uns e não é fácil, tá? Vamos colocar em pé e nós vamos orar pela irmã Neidinha também, para si. Eles não vieram mais para a igreja por conta da pandemia e por conta das fragilidades na área da saúde. Para Deus, nós vamos orar por eles, amém? Quem precisa de oração aqui? Amém. Então vamos orar para a nossa casa, a nossa família. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Precisamos mais do Senhor, como Deus quer mais de nós também. E por isso nessa noite entregue a sua vida, entregue as suas lutas, entregue as suas fraquezas, entregue as suas debilitações, entregue as suas situações que você não consegue resolver. Entregue para Deus, coloque diante do Senhor e se acalme, e se aquiete, confia. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Você que está nos assistindo, você que está aqui nesta noite presencialmente, ouviu essa palavra muito clara, que Deus Ele se utiliza das nossas fraquezas para nos fortalecer. Oh, glória, aleluia. Porque quem é forte é o Senhor. Por isso não devemos nos ensoberbecer, não devemos nos se exaltar, mas se humilhar debaixo da potente mão do Senhor, e Ele no seu devido tempo te exaltará. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Apareça, que eu me constranja com a sua glória, todo o seu amor, infinita Aleluia, Jesus. servo de todos os irmãos. Queira mais do Senhor. Esteja com os seus olhos fechados. Continue com os seus olhos fechados. Fale com Deus. Coloque diante do Senhor, mesmo em pensamento. Coloque diante do Senhor aquela área da sua vida. Coloque diante do Senhor aquela área que você não tem conseguido vencer.
são fraquezas. São fraquezas que nós não conseguimos superar. Mas quando nós colocamos a nossa fraqueza diante do Deus e declaramos o nome desta situação para Deus, Ele vai se utilizar desta situação. E aí vai se cumprir aquilo que Ele mesmo diz na sua palavra, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia, aleluia, Jesus. Oh Espírito de Deus, nós te pedimos nesta noite, Pai. Eu quero colocar, Deus, a minha vida, Deus, as minhas fraquezas, aquilo, Deus, que até hoje eu não tenho conseguido ainda, ó Deus, deixar de fazer ou deixar de pensar. Oh Deus, eu quero te pedir, Deus, que o Senhor me ajude, meu Deus. Oh Deus, a tua palavra nessa noite deixou tão claro que o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E eu quero, Deus, colocar a vida de cada um aqui, Pai. Eu quero apresentar cada irmão, eu quero apresentar cada irmã, cada ouvinte, cada pessoa que está nos assistindo em sua casa. Eu quero pedir, Deus, nesse momento, Deus, pela vida do irmão Raimundo, pela vida da irmã Araci, pela vida, Senhor, da irmã Neidinha, toda a família. Restaura as forças físicas, ó Deus, restaura as forças, ó Deus, mentais, psicológicas, as forças espirituais, Senhor. Assim como o Senhor restaurou a visão de Bartimeu, assim como o Senhor estancou, ó Deus, aquela hemorragia daquela mulher, assim como o Senhor, ó Deus, libertou aquele endemoniado de Gadá, ó Deus, assim como o Senhor fez tantas coisas, meu Deus, alcança-nos, ó Deus, restaura nossas vidas, restaura aquele que nos assiste agora, restaura aquele que vai assistir amanhã, restaura aquele que vai assistir depois. Oh Deus, aonde estiver, Deus, essa é a palavra, não é a palavra de Ana, não é a palavra de Eduardo, mas a palavra do Senhor, que se renova cada manhã e que é poderosa, Senhor, e que alcance, Deus, as nossas vidas amanhã, depois da manhã. Oh Deus, que o teu Espírito possa sussurrar no nosso ouvido, meu Deus. Oh Deus, e nos ajudar a superar, Deus, a superar as dificuldades, as circunstâncias difíceis, as angústias, as tristezas. E que diante de tudo isso, Deus, nós possamos aprender que o Senhor cuida de nós e que não devemos murmurar em hipótese nenhuma, Pai. Nos dá alegria, nos dá um coração humilde, nos dá um coração contente, nos dá um coração confiante, nos dá, Senhor, este coração, ó Deus, que confie no Senhor, que se contente no Senhor e que se humilhe na tua presença. Muito obrigado, Deus. Continua conosco em nome de Jesus. Amém. Que Ele cresça, que eu diminua, Ele apareça, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus!
aleluia. Só a igreja. Que ele cresça. Oh, aleluia. Mais uma vez a igreja. Que eu diminua. Toda a igreja, todo mundo. Diminua, ele apareça, que me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Aleluia. Quem pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Poder sentar, meus irmãos. Nós vamos só dar alguns avisos e vamos encerrar. Amém? A nossa agenda da semana. Amém. De segunda a sexta, de 7 às 8 da manhã, programa Betel em seu lar, na rádio 87,9. Segunda, quarta e sexta, das 5h30 às 6h30, oração matutina da Igreja Betel Brasileiro. Terça-feira, às 19h30, encontro do Departamento de Homens. Não sei se o irmão Irenaldo deixou alguma casa, combinado. Acredito que amanhã, terça, ele vai ver se vai ser em alguma casa ou aqui mesmo na igreja. Se não tiver uma casa, a gente usa o espaço aqui da igreja. Quarta-feira, às 19h30, culto de oração e pregação. Amém? Quinta-feira, às 19h30, culto no lar, na congregação de Garilândia, aliás, de Itaú. E na congregação de Garilândia também culto de louvor e adoração. Na quinta-feira, à noite, aqui na igreja sede, temos o encontro do Departamento de Mulheres. Amém? Ficou bem bonitinha elas ali, não foi? Sexta-feira, às 4h da tarde, círculo de oração do DEMUB, Departamento de Mulheres. Na sexta-feira à noite, às 19h30, reunião do Conselho Eclesiástico da igreja. E no sábado temos o encontro de jovens e adolescentes aqui no pátio da igreja. No domingo de manhã temos oração e de 9h temos culto de Santa Ceia. À noite temos culto de Santa Ceia no Itaú. E aqui temos o culto de celebração na direção do DEOB. Amém? Tem mais? E na segunda-feira temos aí o aniversário do pastor Eduardo Rocha. E desde já todos estão convidados. Amém? Está aí, né? E aí temos aí uma
uma chamadazinha aí para os irmãos que não se inscreveu ainda no canal do YouTube da Igreja Betel Apodi, se inscrever, ter um espaço melhor. Quem sabe a gente chega até 1000 inscritos, né? É um milagre, mas vamos ver se a gente chega, amém? Até agora acho que a gente só está com 100 e um pouquinho, 101 é 102, falta só 900 ou 800 e pouco, amém? Então você se inscreve e pede pessoas. Cada um de nós já se inscreveu e consegue que 10 pessoas se inscrevam. Então vai aumentando, irmãos. Então essa transmissão de hoje está sendo feita pelo Facebook. O irmão Giliardo pega em casa, baixa e transforma e como é que faz? Envia, né, no canal do YouTube, amém? Então a gente sempre manda para os irmãos. Eu sei que alguns irmãos ficam até meio assim, pastor, fica só mandando as coisas. Não se abuse comigo não, por favor, me ajude, amém? Não se abuse comigo não, porque a gente só quer o melhor para a obra. Quem sabe você assista de novo e Deus fale até de outra forma, uma mensagem dessa que você escutou hoje, Deus falou contigo dessa maneira que falou hoje. Amanhã você vai assistir e talvez você já receba do Senhor de uma forma diferente, não na sua interpretação, mas na forma de aplicação, até porque o nosso contexto de vida talvez vá ser outro, e Deus é o Deus que se renova e renova a sua palavra, amém? Não faça isso, por favor, vamos ajudar, porque daqui por diante nós temos que se acostumar com essa questão de mídia, nós para ajudar o irmão que já faz, com fotos, com outras coisas, né? Então, vamos colocar em pé, agradecer a Deus. Estamos aí na reta final da nossa construção da casa pastoral. Vai ficar, na verdade, uma nova casa, irmãos, amém? E estamos precisando. A gente vendeu o terreno, investimos aí, temos comprado em alguns lugares para ir pagando, tá? Então a gente vai ficar ainda pagando aproximadamente mais de 15 mil reais, tá certo? Ainda falta algumas coisas. Os 2 banheiros estão prontos, já tudo de cerâmica, só está faltando os aparelhos sanitários, tá? Com os seus respectivos acessórios, né? Então, um aparelho sanitário, a gente não é que quer um bom, quer um caixa acoplada, né? E que custa aproximadamente, juntando as coisas que agrega ao aparelho, ele custa aproximadamente uns 450 reais, juntando tudo, cada um. Então, se algum irmão deseja, a gente fica muito grato, tá certo? Porque a gente tem tido uma despesa bem enorme, tá? Mas Deus tem nos sustentado, Deus tem nos abençoado, e vai ficar um serviço primeira, né? Um serviço bom, ótimo, tá? Temos muitas coisas para fazer, temos ainda a cozinha para terminar, temos o 2º apartamento para fazer. Então, tem serviço para uns 10 anos, né? Se Deus permitir que eu fique aqui, a gente vai fazer, tá? E eu estou na dependência de Deus, tá bom? E Deus tem nos abençoado, Deus tem nos dado poderosamente, amém? Pai querido, muito obrigado por tudo. Obrigado, Deus, pela tua presença, Pai. Porque o que se torna esta reunião diferente, ó Deus, é a tua presença, Deus. Porque a tua presença é quem promove
graça, alegria. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, continua conosco. Quero agradecer a Ti, Deus, pela vida dos irmãos também, que decidiram, escolheram hoje vir para a casa do Senhor, Pai. E eu quero pedir por aqueles que ainda não têm conseguido, Senhor, ó Deus, vencer a frieza, ó Deus, vencer o obstáculo, meu Deus, de chegar à casa do Senhor, ó Deus, para tocar nas suas vestes, Senhor. Ó Deus, muitos estão impedidos pela a multidão, Senhor, multidão de tristeza, de angústia, ó Deus, de tantas coisas que tem impedido o teu servo, a tua serva, de chegar aqui na tua casa. Mas eu quero te pedir, Senhor, pois a tua palavra diz que não é nem por força, nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Ó Deus, que não seja, ó Deus, a insistência minha, ó Deus, de convidar, ó Deus, de conversar do Senhor, ó Deus, que esteja inquietando, incomodando, Senhor, ó Deus, na tua graça, e fazer com que os teus servos venham para juntos adorarmos e glorificar o nome do Senhor. Continua conosco, meu Deus, abençoa nossas vidas, assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Só mais uma coisa, no dia 20, irmão, nós temos o nosso batismo e a convivência lá no sítio do Galego Monteiro. Então, quem não é batizado, tá certo? Para a gente conversar, porque diante dessa situação, algumas pessoas passaram pelo discipulado, outros não, mas diante de uma conversa boa, né, de um diálogo, quem sabe a gente possa batizar você, e você poder participar da Santa Ceia e de muitas coisas da igreja também, amém? Que o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, a graça salvadora de Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, com toda a igreja do Senhor, agora e para sempre. A igreja diz: a paz do Senhor, fala aí com os irmãos, amém?